falar hoje sobre as medidas de comprimento, mais especificamente sobre um metro, certo? Aí aqui nós temos, olha, medir o comprimento de alguma coisa significa determinar a sua extensão, ou seja, o seu tamanho, né? Se eu perguntar para vocês, qual é a sua altura? Como é que vocês vão conseguir me responder isso? Então, para responder a essas perguntas, precisamos medir, ou seja, fazer uma medição. Nós utilizamos vários instrumentos para isso. Vamos ver alguns? Olha, aqui eu tenho uma régua escolar. A régua escolar é um instrumento bastante conhecido por vocês. Eu posso fazer medição pela régua. Por exemplo, olha aqui eu tenho uma régua. Então, cada pedacinho desse aqui é 1 centímetro. Aqui 1 centímetro, 2 centímetros, 3, 4. Então, cada pedacinho desse aqui é 1 centímetro. Vamos falar mais tarde sobre isso, certo? E a régua é muito utilizada na escola, né? Como o próprio nome já diz, a régua é escolar. Aqui também nós temos a fita métrica, que ela é muito utilizada na costura. As costureiras utilizam para medir o corpo das pessoas, para fazer a roupa bem ajustada, né? E aqui nós temos uma trena. A trena que ela é utilizada muito pelos pedreiros, as pessoas que trabalham em construção de casas, né? Então, a trena ela utiliza, né, para construir as casas, fazer medições nas casas, isso. E aqui nós temos um metro articulado. Um metro articulado também é um instrumento, né, que nós utilizamos para fazer medições em plantas de casas, em desenhos de casa também. Então, aqui nós temos uma tabela com dos metros. Os metros e os seus múltiplos e os seus submúltiplos. Os seus múltiplos são aqueles comprimentos, né? Aquela medida de comprimento maior que 1 metro. E os submúltiplos são aquelas medidas de comprimentos que são menores que 1 metro. 1 metro fica aqui no meio, certo? Então, aqui nós temos os múltiplos do metro, que são maiores que ele. Nós temos o quilômetro, que é representado por este símbolo aqui, km, e ele tem um valor de 1000 metros. Então, se eu tenho 5 quilômetros, eu tenho 5.000 metros, certo? Aqui eu tenho o hectômetro. O hectômetro, ele é representado por este símbolo aqui, HM. O hectômetro, ele possui 100 metros, tá certo? Então, se eu tiver 2 hectômetros, significa que eu tenho 200 metros. E aqui nós temos o decâmetro. Decâmetro, ele é representado por esse símbolo aqui, da AM. E o decâmetro, ele possui 10 metros. Então, se eu tiver 2 decâmetros, significa que eu tenho 20 metros. Então, aqui no meio, eu tenho 1 metro, que é representado pela letra M, certo? E o metro, ele possui apenas 1. Se eu tiver 1 metro, é 1 metro. 2 metros, é 2 metros. 3 metros, 3 metros, tá certo? Então, aqui nós já temos os submúltiplos de metro. São unidades de medidas menores que 1 metro. Eu tenho o decímetro. O decímetro é representado pelas letras DM. E aqui o decímetro
eu tenho aqui o decímetro. Tá certo? Significa que eu tenho uma parte do metro. Então, 0,1 metro. Tá certo? E aqui eu tenho o centímetro, representado pela letra cm. Que significa que eu tenho uma parte de 100. Olha como o próprio nome diz, centímetro. Aqui, ó, decímetro, que é uma parte de 10. Aqui é centímetro, que é uma parte de 100. Ou 0,01 metros. Então, esse aqui é menor que o decímetro. E, por fim, eu tenho o milímetro. O milímetro é representado pela letra mm, certo? Então, significa que eu tenho uma parte de 1000, olha, milímetro. Ele é representado assim, 0,001 metro. Significa que eu tenho 1 metro e desse metro eu tenho uma parte de 100. Bom? Por exemplo, aqui eu tenho a régua que eu falei para vocês. Esse daqui para cá, olha, eu tenho 1 centímetro. Eu tenho 1 centímetro. Daqui para cá eu tenho 1 centímetro. Então, cada pedacinho desse, cada linha dessa, representa 1 milímetro. Aqui é 1 milímetro, 1 milímetro, 1 milímetro, 1 milímetro. Então, cada milímetro desse forma 1 centímetro. Então, 10 milímetros desse formam 1 centímetro. Certo? E se eu tiver, olha, se eu tiver 100 centímetros, eu formo 1 metro. Ok? Então, agora vamos aprender a fazer a mudança de unidade. Quando eu quero converter uma unidade para outra. Olha, aqui eu tenho a tabela de conversão. E aqui na tabela de conversão eu tenho 7 espaços. Olha, aqui eu tenho o quilômetro, aqui eu tenho o hectômetro, o decâmetro, o metro, o decímetro, o centímetro e o milímetro. Ou seja, todas as minhas unidades de comprimento. Certo? E como nós iremos fazer? Por exemplo, aqui eu tenho 4 quilômetros, eu quero converter para metro. O que eu irei fazer? Irei fazer da seguinte forma. Quando eu tenho um número que não tem vírgula, automaticamente eu sei que a vírgula está aqui no final. Certo? Então, eu vou colocar sempre o número que está antes da vírgula, eu vou colocar na sua unidade atual, que é no quilômetro. Então, eu vou colocar o 4 aqui, certo? Coloquei o 4 aqui. Então, eu quero chegar onde? Eu quero chegar no metro. Onde está o metro? O metro está aqui. Então, a vírgula que estava aqui, eu vou transferir para cá, certo? Só que o 4, ele é sozinho, eu não tenho nenhum número mais. Então, aqui, olha, eu vou precisar preencher todos os espaços até no número, até na unidade que eu quero converter, eu vou preencher de 0. Então, eu vou pôr um 0 aqui, 0 aqui e um 0 aqui. E essa vírgula aqui no final não vai valer nada. Então, significa que eu vou ter 4.000. Então, 4.000 é a minha conversão de quilômetros para metros. Significa que eu tenho 4.000 metros.
certo? Agora aqui eu tenho 53 metros, eu quero converter para centímetro. O que eu faço, como eu falei, esse número aqui não tem vírgula, então automaticamente tem uma vírgula aqui. Então, o número, sempre o número antes da vírgula, eu vou colocar na unidade atual, que é o metro. Então, onde que está o metro? Está aqui. Eu vou colocar o 3 aqui, aí eu vou preencher com o 5 na frente, né? O 5 está na frente do 3. Então, eu quero transformar para quê? Eu quero transformar para centímetro. Onde que está o centímetro? Aqui. Está aqui o centímetro. Então, eu vou colocar a vírgula aqui no centímetro. E como eu não tenho mais nenhum número depois do 53, eu vou preencher de 0. Então, essa vírgula aqui, como está no final, não vale nada. Então, significa que eu vou ter 5.300 centímetros. E aqui eu tenho novamente, olha, eu tenho 2, aí agora eu tenho uma vírgula 143, olha, 143 hectômetros. Eu quero transformar para metro. Então, aqui eu já tenho um número na frente da vírgula. E o 2 eu vou colocar onde que está o meu hectômetro. HM. Está bem aqui. Então, eu vou colocar o 2 aqui. O 2 aqui. E a vírgula eu vou colocar na unidade de metro. A unidade de metro está aqui. Então, agora eu só vou preencher com os números. Olha, eu tenho 1, 4, 3. Então, eu venho 1, 4 e 3. Então, esse ficou 214,3. 214,3. Pronto. Então, para finalizar esse exemplo aqui eu tenho 0,122 hectômetros, eu quero transformar em decâmetro. Então, o número que está na frente da vírgula, eu vou colocar na unidade do hectômetro. A unidade do hectômetro está aqui, então eu já coloquei o 0 aqui, certo? E aonde eu tenho a vírgula, eu vou levar para o decâmetro. O decâmetro está bem aqui no lado, olha, então eu já coloquei a vírgula aqui. Então, é só preencher com os números, como eu já coloquei o 1, o 2 e o 2, certo? O 1, o 2 e o 2. Então, eu fiquei com 0, olha, fiquei com 0,1,22. Até aqui minha conversão. Agora eu vou ensinar vocês a fazerem a conversão das unidades menores, olha. Que aqui eu tenho, olha, o decímetro, o centímetro e o milímetro. Então, é da seguinte forma, assim. Olha, aqui eu tenho 14,5 decímetro, eu quero transformar para metro. Então, eu já falei para vocês, eu vou pegar sempre o número antes da vírgula e eu vou colocar na unidade atual. É o decímetro. Então, vou pegar o número 4, colocar na unidade atual, decímetro aqui, ó. Colocar 4. A vírgula que estava atrás do 4, aqui eu vou colocar na unidade M, que eu quero converter. Vou colocar no metro, vou colocar aqui. Então, eu vou só completar. O número que eu tinha antes do 4 é o 1 e o depois é o 5. Então, eu vou colocar o 1 aqui e o 5 depois. Então, eu fico com 1,45 metros. Então, agora nós vamos fazer outro exemplo aqui. Olha, eu tenho aqui 523,4 centímetros. Eu quero transformar para metro. Então, eu vou ver novamente o número que está à frente da vírgula.
é o 3. Então, 3 eu vou colocar na unidade de centímetros. Centímetro está aqui e eu já coloquei o 3 aqui. Então, a vírgula que estava aqui na frente do 3, eu vou colocar agora para a unidade que eu quero converter, que é o metro. Então, eu vou colocar a vírgula bem aqui no metro, certo? E agora eu vou preencher com os números que estavam na frente do 3, que é o 52, né? Vou colocar o 2 aqui, certo? E o 5 aqui. E o número que estava atrás do 3, que é o 4. Pronto, eu vou ficar com 5, olha. Eu vou ficar com 5,234. 5,234 metros, certo? Então, foi essa aula de hoje e até a próxima aula. Tchau!